Eu creio, igreja. Sabe por que eu creio? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. E antes que Jesus venha, Jesus vai libertar. Que o nosso Jesus, ele não quer perder nenhum. O nosso Jesus, ele já não voltou, porque ele está esperando a nossa parentela se converter. Ele está esperando nós, que muitas das vezes está dentro da igreja, mas ainda precisa mudar. Porque muitas das vezes a gente está na casa do Senhor e tem coisas que precisam ser tirado. Porque senão no grande dia você não vai subir. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, para não ficar somente nas minhas palavras, irei ler um versículo que se encontra aqui em Salmos. Eu observei que nesta noite Deus trabalha muitos nos Salmos. Louvado seja o nome do Senhor. E se encontra Salmo 33, versículo 18, que diz bem assim, ó igreja: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que espera na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Então não temas, louvado seja o nome do Senhor, porque os olhos do Senhor estão diante de ti. Os olhos do Senhor estão olhando por mim e por você, nos guardando de dia e de noite. Você sabe por que eu e você não somos consumidos? É por causa da misericórdia de Deus, porque Deus está olhando por mim e por você de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, e como eu disse à igreja, eu sou grata a Deus. A minha cunhada diz, você para com isso. Toda vez você chega na frente e você fala. Mas eu sou grata a Deus e eu louvo a Deus pelas bênçãos que Deus me deu. E se Deus me deu, eu dou testemunho. Eu só não dou quando Deus não mandar, mas se eu sentir no meu coração, eu dou. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Foi quase 10 anos eu lutando para ele entrar na igreja. Foi quase 10 anos eu pedindo a Deus. Chegou um dia que Deus me disse, não ora mais por ele. Eu não parei de orar por ele. Mas Deus preparou o coração dele e foi na virada de ano de 2021 para 2022. Já estava no culto, o pastor fez o chamado. O pastor disse, hoje nós estávamos em oração para entrar em 2022. O pastor disse, hoje a gente está virando para 2022. Tem alguém para Jesus? Ele se levantou, igreja, eu não acreditei. Você imagina a fé. Você ora tanto e quando a bênção vem, você se impressiona, porque Deus te pega de surpresa. Louvado seja o Senhor. Ele se levantou e eu fiquei lá sentada, sem saber o que fazer. Aí o pastor disse, irmã, venha. E eu assim, sem ter certeza ainda que era ele que tinha se levantado. Então, igreja, quando Deus tem algo para mim e para você, Ele prepara uma surpresa grande. Louvado seja o nome do Senhor. E no grande dia, no dia que Jesus voltar, eu fico imaginando, essa vai ser uma surpresa que nem chegou na nossa mente ainda e nem chegou no nosso coração. Nós imagina como será o arrebatamento, nós imagina como será a volta de Jesus, mas será tão grandioso, que nem passou na nossa mente ainda e nem no nosso coração, o que Deus tem reservado para cada um de nós. Então é momento, louvado seja o nome do Senhor, de nós seguir aquela palavra onde Jesus disse, quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais. Você é homem ou mulher limpa na presença de Deus, então se limpe mais, busque se examinar mais, busque fazer a diferença mais. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim você vai receber a salvação. E como eu disse à igreja, eu sou grata a Deus e eu louvo a Deus e eu creio, igreja, na libertação da minha parentela, na libertação da minha família, porque o que Deus fez da pandemia para cá, muito sofreu, igreja, com a pandemia. Muitas famílias perdeu seus entes queridos, mas eu te digo uma coisa, a minha família, Jesus restaurou. Na pandemia, Jesus libertou a minha família. Na pandemia, minha irmã se converteu. Na